Momento, né? Toda esta pregação e cada um de nós também, a todos os nossos santos e anjos. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me governe, ilumina. Amém. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Como o Silvio dizia aqui muito bem, né? Para aqueles que não me conhecem, me chamo Adriano, tenho 27 anos, faço parte do grupo de oração Expressão de Louvor, que acontece na nossa paróquia aqui todos os sábados, né? Então já fica também um convite, né? Para cada um de vocês, se um dia conseguir estar visitando cada um de nós lá, nós iremos ficar muito felizes. Amém? Bom, já faz mais ou menos uns 10 para 11 anos que faço parte de grupo de oração. E para mim é sempre uma grande alegria, né? Quando recebo um convite para estar pregando, ainda mais fora do meu grupo de oração. Porque quando eu estou servindo a Deus, quando nós estamos servindo a Deus, né? E eu digo, não só eu, mas todos nós estamos aqui reunidos, né? É uma maneira de nós agradecermos um pouco por tudo aquilo que Deus fez e faz para cada um de nós. Então, se nós estamos aqui nessa noite, que possamos já ter a plena certeza que o coração do Senhor se alegre imensamente pelo nosso sim de estar aqui nessa noite. Amém? E no momento que eu estava montando o meu roteirinho, né, de pregação, uma coisa que o Senhor tocava bastante no meu coração, bem forte, é que nesta noite Ele quer pegar os cacos, muitas vezes quebrado, machucado, do vaso da nossa vida e restaurar. Uma palavra que ele tocava bem forte nessa noite é de restauração, que Ele quer restaurar cada um de nós nessa noite, né? O mundo pode dizer que vaso quebrado não se conserta, mas para Deus nada é impossível. Amém? Amém. Bom, e para que nós já possamos começar a nossa pregação propriamente dessa noite, né? Gostaria de convidar você a pegar comigo a passagem que foi proposta para cada um de nós nessa pregação. Está lá em Eclesiástico 33, do 1 até o 6. Eclesiástico 33, do 1... Opa, tá ali, ó, certinho. Do 1 ao 6. Amém? Amém. Bom, a palavra de Deus vem nos dizer assim: aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protege na provação e o livrará de todo o mal. O sábio não odeia nem os mandamentos, nem os preceitos. Ele não se despedaçará como uma nave na tempestade. O homem sensato crê na lei de Deus e a lei lhe é fiel. Aquele que esclarece uma pergunta prepara a resposta. Depois de assim ter orado, ele será atendido. Ele concentra suas ideias e depois responde. O coração do insensato é como as rodas de um carro, e em seu pensamento é semelhante a um eixo que gira. O amigo zombador é como um garanhão que relincha debaixo de qualquer um que o monta. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bom, e como vem dizendo nessa passagem, e também no tema proposto para cada um de nós nessa noite, vem nos dizer assim: devemos ser obedientes, pois Deus... Opa, perdão, eu confundi aqui, ó. O tema vem nos dizer o seguinte: aquele que teme ao Senhor não será surpreendido. Isso que o tema proposto para essa pregação diz para cada um de nós. Aquele que teme o Senhor não será surpreendido. E se nós pegarmos essa palavra temer, muitas vezes nós confundimos, né, temer com medo. Mas o tema quer nos dizer nesse momento, não no sentido de medo, mas sim no sentido de obediência. Ou seja, podemos também ler assim: aquele que é obediente ao Senhor não será surpreendido. Ou seja, nessa noite o Senhor quer que nós sejamos obedientes a Ele. Para que nós, se nós formos obedientes a Ele, nós não seremos surpreendidos. A graça dele repousará sobre cada um de nós. E todos nós queremos a graça do Senhor, né? Afinal, nós estamos aqui no grupo de oração para poder rezar, para poder agradecer, mas também para poder pedir a graça do Senhor. Então o Senhor vem dizer para cada um de nós: se nós formos obedientes a Ele, nós
iremos receber da sua graça. Nós iremos beber da água da graça, da água da vida. Amém? Então a primeira coisa que nós possamos já prestar atenção nessa pregação de hoje é isso. Que o Senhor quer que nós sejamos obedientes a Ele. Amém? Mas nós só podemos ser obedientes a uma pessoa se nós ouvirmos aquela pessoa, certo? Por exemplo, como que eu vou obedecer aquilo que o Silvio me pede se eu não estou escutando o que o Silvio está me pedindo? Ou seja, como nós iremos ser obedientes a Deus se nós não ouvirmos a Deus? Então, o primeiro ponto é esse. Nós temos que ouvir a voz do Senhor para conseguir ser obediente a Ele. E como que nós vamos conseguir ouvir a voz do Senhor? É o segundo ponto. Nós precisamos estar próximo dele. De novo, usando o exemplo do Silvio. Como que eu vou conseguir ouvir o Silvio se eu estou lá no Jardim Irá? Ele pode gritar, Adriana, eu não vou ouvir. Ou seja, para eu ser obediente, eu tenho que ouvir. E para que eu possa ouvir, eu tenho que estar próximo. É isso que o Senhor pede de cada um de nós nessa noite. Que nós sejamos próximos dele. Que nós possamos estar em uma intimidade com Ele. E o Senhor tocava no meu coração que nesta noite nós devemos sair daqui íntimos do Senhor. Que se nós formos íntimos, nós iremos então beber de toda a graça que Ele quer derramar para cada um de nós. Amém? E muitas vezes nós confundimos que intimidade é quem conhece uma pessoa, certo? Por exemplo, eu não consigo ser íntimo do Silvio se eu não conheço o Silvio. Nós só somos íntimos de uma pessoa quando nós a conhecemos. E muitas vezes nós confundimos em conhecer uma pessoa do que saber quem é uma pessoa. Totalmente diferente. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que é o Papa Francisco, certo? Mas quem aqui de fato conhece a pessoa do Papa Francisco? Acho que ninguém aqui conhece, né? Ou seja, nós muitas vezes sabemos quem é Jesus. Mas nessa noite o Senhor quer muito mais do que nós possamos saber quem Ele é. Ele quer que nós o conhecemos. Ele quer ter um encontro pessoal com cada um de nós nessa noite. Para que quando nós tivermos um encontro pessoal, para que quando nós possamos conhecer Ele verdadeiramente, nós iremos ter uma intimidade, iremos estar próximo, iremos ouvir a sua voz e assim então iremos ser obedientes a Ele. Para que no final possamos receber toda a graça que Ele quer derramar na nossa vida. Amém? E uma passagem que nos diz muito bem claro essa diferença de saber quem é uma pessoa, só de ouvir falar, mas para conhecer uma pessoa e ter uma intimidade. É a palavra de Zaqueu. Se nós pegarmos a palavra de Zaqueu, vem dizer que Zaqueu sabia quem era Jesus. Já tinha ouvido falar do nome de Jesus. Talvez ele já tinha ouvido falar de um homem que realizava milagres, de um homem que realizava prodígios. Então, quando ele ficou sabendo que aquele homem iria passar em um caminho determinado, ele foi correndo, subiu na árvore para poder ver qual é que era desse homem que ele sabia quem era, já tinha ouvido falar. Mas então, a partir do momento que ele teve um encontro pessoal, enxergou Jesus frente a frente, conheceu Jesus, ele não apenas sabia quem era Jesus, mas ele passou a conhecer Jesus. E vem dizer a palavra que Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje a salvação entrou na tua casa. Ou seja, se nós queremos que a salvação entre na nossa casa, e quando eu digo casa, eu digo coração, nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Precisamos deixar de apenas saber quem é, para poder conhecer o Senhor. Porque o Senhor conhece cada um de nós. Agora a pergunta é, será que nós conhecemos ao Senhor? Nós pegamos essa passagem de Zaqueu. Zaqueu não sabia como era o rosto de Jesus, certo? Ele tinha ouvido falar de um homem que realizava milagres, de um homem que realizava prodígios, mas não sabia como era o rosto de Jesus. Mas vem dizer a passagem que quando ele estava lá em cima da árvore, o Senhor estava passando, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí. Ou seja, mesmo Zaqueu não conhecendo Jesus pessoalmente, Jesus já conhecia Zaqueu pessoalmente. Assim como o Senhor já conhece os nossos corações, assim como o Senhor já sonda a nossa vida e já nos conhece. Mas nessa noite também nós precisamos conhecer também o Senhor. Amém? Amém. Então, recapitulando um pouco, né? Nessa noite o Senhor quer que nós sejamos obedientes a Ele, né? Como diz o tema, aquele que teme o Senhor não será surpreendido. Ou seja, aquele que obedece o Senhor não será surpreendido. Ou seja, nessa noite o Senhor quer que nós sejamos obedientes a Ele. E nós já vimos um passo a passo, né, de como ser obediente. Para que eu possa ser obediente,
eu tenho que escutar a pessoa. Para que eu possa escutar o Senhor, tenho que estar próximo. E para que eu possa estar próximo, eu tenho que ser íntimo, tenho que conhecer, tenho que se permitir que o Senhor esteja próximo de mim. Já aprendemos um passo a passo, digamos assim, né? Mas você pode falar, poxa, Adriano, eu já entendi como que eu posso ser obediente. Mas agora a questão é, mas por que eu tenho que ser obediente ao Senhor? Isso pode ser um questionamento que muitas vezes nós fazemos, né? Porque muitas vezes a vontade do Senhor para a nossa vida não é a mesma vontade que nós temos para a nossa vida, né? E se nós queremos ser obedientes ao Senhor, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Aí pode gerar esse questionamento no nosso coração. Mas por que eu devo ser obediente ao Senhor, Adriano? E a primeira coisa, pode parecer até meio óbvia, né? Mas é bem clara. Nós devemos ser obedientes ao Senhor porque Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Deus sendo Pai e nós sendo Filho, o Pai sempre sabe aquilo que é melhor para o seu filho. O Pai muitas vezes diz não na hora necessária, corrige na hora necessária, poda na hora necessária, porque sabe aquilo que é melhor para o seu filho. Ou seja, a primeira coisa bem clara, nós devemos ser obedientes ao Senhor, porque o Senhor sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Amém? E a segunda coisa, né, que nos motiva a sermos obedientes ao Senhor. Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, essa é uma forma de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Amém? Se nós pegarmos uma metáfora do nosso cotidiano, né, entre pais e filho. Um filho obediente, que estuda, que ajuda o pai em casa, que não desobedece. Um filho que é obediente, ele está agradecendo por tudo aquilo que o pai faz por ele, certo? Talvez compra a sua roupa, lava a sua roupa, compra a sua comida, paga estudo, faz tudo pelo filho. E o filho ser obediente é uma forma de agradecer tudo aquilo que o pai faz pelo filho. Todo o amor que o pai tem para o filho. E assim também é conosco, com Deus. Se nós formos obedientes a Deus, é uma forma de nós agradecermos por tudo que Deus fez e irá fazer na nossa vida. Então, e uma passagem que vem muito bem clara disso, é a passagem do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que pede para o pai, né, dar a ele a parte que cabe da herança, então ele sai pelo mundo afora. Então, em certo momento, aquela herança acaba, aquela herança chega ao fim, o filho cai em si, no bom senso, e diz, né, devo voltar para a casa do meu pai, devo voltar para a obediência de meu pai, devo voltar para a intimidade do meu pai. Então, no momento que um filho volta para o pai, volta para a obediência junto do pai, ele começa a prover toda a graça de estar junto com o pai, né? Vem dizer que o pai faz uma festa, faz o banquete, faz de tudo pelo filho. E assim também é conosco. Se muitas vezes nós estamos fora da obediência com o Senhor, como aquele filho pródigo esteve uma hora fora da obediência com o pai, não é tempo perdido. Poxa, Adriano, você está falando de obediência, mas eu não sou obediente ao Senhor, o que eu faço? Não há tempo perdido. O tempo ainda pode ser, muitas vezes, corrigido por cada um de nós. Se nós, muitas vezes, não estamos sendo 100% obedientes a Deus, nós podemos voltar para que nós possamos ser obedientes ao Senhor. Amém? Então, beleza, nós vimos que o Senhor quer a obediência de cada um de nós. Nós vimos que por que nós devemos ser obedientes, né? Que é uma forma de agradecer ao Senhor, que na obediência nós provemos a graça de Deus. Mas agora você pode pensar comigo, né? Poxa, Adriano, eu sei como ser obediente. Eu sei por que eu devo ser obediente. Mas mesmo assim, Adriano, eu não consigo ser obediente. Muitas vezes a minha vontade é maior. Muitas vezes o nosso ego, o nosso querer é maior. Mas aí então que entra a graça do Espírito Santo sobre cada um de nós. A graça do Espírito Santo que vem moldar os nossos corações. Se nós pegarmos aquela passagem do olheiro, vem nos dizer que o olheiro pega um barro, né? Um barro e começa a moldar o barro de acordo com o teu querer. E assim somos nós também. Nós somos um barro, mas com o Espírito Santo, que é a água que amolece o nosso barro duro, o nosso barro carrancudo, o nosso barro cabeça dura, a água do Espírito Santo que molda o nosso barro, o Senhor consegue vir nos modelando
de acordo com o querer dele. Então, nessa noite, nós precisamos se permitir ser moldado pelo Senhor. E como eu vou conseguir ser moldado pelo Senhor? Com o Espírito Santo caindo sobre mim, né? Para que eu possa me amolecer, para que eu possa me abrir, para que eu possa dar esse livre acesso, para que então possa vir o Senhor, e modelar a minha vida. Entende, meu irmão? O Senhor quer modelar a nossa vida nessa noite para que nós possamos ser obedientes a Ele. Mas nós somos tão duro, tão cabeça dura, que precisa vir a água do Espírito Santo, amolecer um pouco aquele barro, amolecer o nosso coração, para que o olheiro de nossa alma, que é o Senhor, possa vir e conseguir modelar o vaso certinho, que é de acordo com o querer dele para cada um de nós. Ou seja, nós precisamos pedir, clamar esse Espírito Santo, porque ele é o único capaz de amolecer o barro da nossa vida. Amém? E também, muitas vezes, quando o olheiro vem fazendo um vaso, né? Aquele barro, muitas vezes, não está 100% puro. Aquele barro, muitas vezes, não está 100% limpo. Pode ser que, muitas vezes, no meio daquele barro tem uma pedrinha. Pode ser que, muitas vezes, no meio daquele barro tem um pouco de mato, um pedacinho de madeira. Ou seja, o olheiro vem, retira do barro a pedrinha, retira do barro o galinho que está no meio, retira do barro o matinho, retira tudo aquilo que atrapalha para que o vaso perfeito possa acontecer. Ou seja, o Senhor também vai fazer isso com a nossa vida. Tudo aquilo que for atrapalhar de nós sermos um vaso perfeito, o Senhor irá tirar de cada um de nós, irá podar de cada um de nós, e nós devemos ter a compreensão, aceitar e obedecer essa poda do Senhor. Porque senão, se o olheiro for tentar fazer fazer um vaso com aquele barro sujo, na hora que ele está girando assim, né, do nada vem uma pedrinha e risca talvez o barro, né? Ou do nada vem uma pedrinha e faz um buraco no vaso lá e o vaso cai. Ou seja, todas as impurezas precisam ser tiradas e lançado fora. Assim como o irmão conduzia aqui à frente, né? Que o Senhor, ou o Silvio também, que o Senhor quer tirar aquilo que não nos convém. Dá livre acesso no nosso coração, para que o Espírito Santo possa vir. Amém? E já para nós irmos finalizando também a nossa partilha de hoje, convido você a fechar os teus olhos nesse momento, a trazer a mão sobre o seu coração, que nós já possamos pensar e refletir tudo que o Senhor disse para cada um de nós nessa noite. O Senhor nessa noite nos chama para que nós possamos ser obedientes a Ele. E se nós formos obedientes, nós não seremos surpreendidos pelo mal, mas pelo contrário, nós iremos experimentar da graça que Ele tem para conosco. Mas para que nós possamos ser obedientes ao Senhor, precisamos desse Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então eu gostaria de convidar você a repetir comigo assim: Espírito Santo de Deus, venha sobre mim nesta noite. Eu te dou livre acesso, Espírito Santo. Lava-me, purifica-me, restaura-me. Aquilo que não é de Deus, Espírito Santo, eu não quero para mim. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso moldado pelo Senhor. Eu quero ser um vaso obediente do Senhor. Por isso vem, Espírito Santo. Enche-me. Todo o meu ser. Amém. E que nós já possamos vir ficando de pé neste momento. Nós vimos que o Senhor quer que nós sejamos obedientes a Ele nesta noite. E que se nós formos obedientes, nós não iremos nos arrepender. Porque a graça dele será derramada. Porque a unção dele será transbordada sobre cada um de nós. Mas para que tudo isso possa acontecer, nós precisamos querer. Nós precisamos dar esse livre acesso. Por isso, nesse momento, meu irmão, eu te faço esse apelo, eu te faço esse convite. Se permita entrar no mistério do Senhor nesta noite.
Não é por acaso que nós estamos nessa noite aqui reunidos. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Senhor quis que nós estivéssemos aqui nesta noite, porque o Senhor quer realizar graça sobre nós, graças no grupo Unidos em Cristo, graças à nossa vida pessoal. Mas para que a graça aconteça, nós precisamos dar esse livre acesso. Por isso eu te convido, meu irmão, neste momento, a já vir pedindo esse Espírito Santo sobre a sua vida. Um Espírito Santo que vem como água para amolecer os nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, amolece os nossos corações duros, amolece os nossos corações ressecados, Espírito Santo. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, experimentar toda a tua graça, Espírito Santo de Deus. Queremos, Espírito Santo de Deus. Queremos, Espírito Santo de Deus. Abre, Senhor, as portas do céu. Para que Deus ajude vocês a levantar seus braços lá em cima. Para que o Senhor, nessa noite, Ele possa soprar sobre cada um de nós o seu Santo Espírito. E deixe o Senhor, nessa noite, Ele dar a graça da obediência como foi colocado na palavra. Porque quando o Senhor ele entra naquela sala do Renato, e quando ele soprou o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cristo é feliz e querida. Que nessa noite, permita que o Senhor Ele possa vir ao teu encontro. E que você vá ao encontro dele tem essa intimidade. E que essa intimidade aconteça através do batismo do Espírito Santo. Por isso eu pedi levanta o seu braço e peça o Espírito Santo em tua vida. Vem, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós, Espírito Santo. Nós queremos ser ungidos, queremos ter a tua graça. Queremos ver Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós queremos ter um encontro pessoal contigo. Oh, Senhor Jesus. Muito obrigado de nós.